KKK, eu sou o melhor Hulk dos cinemas porque sou da Disney, e os marvetes podem passar pano para mim com argumentos sem sentido e justificar minhas duas últimas aparições vergonhosas nos cinemas. E apesar de vocês serem obviamente melhores que eu, os marvetes podem falar que os Hulks de vocês são um lixo por não serem da Marvel Disney. KKK, eu sou o melhor Hulk porque sim. Ok, mas cadê seu filme solo? Olá pessoal, aqui é o Supremo Mil, e nesse vídeo irei falar sobre a evolução do meu segundo herói favorito da Marvel. Sim, ele, o Hulk, sim, ele. E nesse vídeo irei dar a minha opinião sobre a participação dele no MCU. Sério, eu sou tão fã do Hulk quanto eu sou do Homem-Aranha. Tipo, quando eu era criancinha eu nem era muito interessado em filmes de super-heróis e achava que MCU era coisa de nerds virgens de 40 anos, mas rolava algumas exceções como os filmes do Hulk. Então, sem mais enrolação, bora começar com essa delícia. Então solta a intro. Acabei de lembrar que não tenho intro, e só pra constar, sim, essa análise será no estilo do Análise Relâmpago do Carlos Daniel, com músicas de 8 bits e jogos nostálgicos e tudo, então lide com isso. O Incrível Hulk, também conhecido como um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, mas é grande demais para mentes pequenas e não é recomendado para Nutelas e que infelizmente não é valorizado por sofrer preconceito pelas criancinhas que se acham especialistas da Marvel e por youtubers Nutelas filhinhos de mamãe da Disney. E vai pro inferno irmãos Russo e seu professor Hulk de 2008. Sério, isso pode ser a nostalgia falando mais alto, mais velho. Esse filme é muito marcante pra mim. Tipo, eu sempre assistia esse filme no Cine Record, bons tempos, e provavelmente eu assistia esse filme porque eu não sabia que esse filme era do MCU, mas falando sério agora, esse filme foi muito marcante e especial pra mim. E para começar vamos falar do visual do Hulk. Sim, esse visual lindo, gostoso, cheiroso, bombado, emo e sensual. Na moral, esse Hulk é lindo. A pele, o tom de verde, o cabelo, os músculos, as veias, o rosto, os olhos. Com certeza esse visual foi forjado por um deus. Se tiver uma menina que não achou esse Hulk gostoso sensual, então isso é sinal de que ela é. Sim, ela é aquelas pessoas que gostam de usar calcinha cor de limão listrado. Não adianta mentir, todo mundo sabe do seu segredo. Tá bom, eu sei que essa piada foi bem quinta série, mas enfim, falando dos personagens agora. Começando pelo Bruce Banner / Hulk. Muitos podem não concordar, mas pra mim ele é o melhor Bruce Banner dos cinemas. E o Edward Norton mandou bem no papel. Muitos acham o Ruffalo o melhor e mais carismático, mas pra mim o Norton sempre será o melhor Hulk. E uma curiosidade é que o Norton, além de atuar, ele também ajudou no roteiro e todo dia ele mudava o roteiro para deixar o filme mais fiel possível ao Hulk, e muitos dizem que foi esse o motivo dele sair da Marvel, por ele mudar muito o roteiro e dele ser um pouco difícil de lidar. Bom, eu não vou me aprofundar nisso, mas é muito estranho que um ator conseguir fazer um Hulk muito melhor do que uma equipe de centenas de roteiristas da Marvel Disney. Vergonhoso. Agora falando da Betty Ross, ela é uma boa personagem e gosto muito da atriz, e me julguem, mas eu gosto da relação dela com o Bruce. Muitos acham que eles não combinam, mas eu gosto. Eles são tipo Adam Sandler, muitos odeiam, mas eu gosto. E não chega a ser algo forçado como Peter e Michelle. E é muito melhor que esse monte de bosta aí. Bom, eu realmente queria que ela voltasse ao MCU como Chewt Vermelha. Bom, eu não tenho muito o que falar, então bora pro próximo. Agora falando do vilão Abominável. Bom, apesar dele não ser um dos vilões mais memoráveis da Marvel, eu gosto do Abominável. A motivação dele não chega a ser ruim, ela na verdade é o que no filme ele quer capturar o Hulk e fica tão obcecado ao ponto de se transformar em uma abominação. A motivação dele não chega a ser nível Killmonger, mas é legal, e não chega a ser algo do tipo Hulk se esquecer o nome dele ou o Sr. Stark zoar a tecnologia dele.
Sobre o visual dele, muitos podem não concordar, mas eu gosto do visual dele. Muitos odeiam, mas eu acho bem da hora. Eu tinha muito medo dele na infância, e é algo monstruoso. E como o próprio nome diz, é Abominável XD. E apesar de que o Abominável de Shang-Chi é mais fiel, eu prefiro o de 2008. E é muito melhor que esse monte de bosta aí. Agora falando da história do último filme, começando pelo começo do filme no Brasil, ou melhor pelo Rio de Janeiro, digo Ponto Verde. O lugar em que o Bruce se refugia para ficar mais calmo. Sim, ele vai para favelas do Brasil para não se estressar, melhor lugar possível. Confia no pai. E falando do Brasil, a representação no Ponto Verde ficou legal e parece muito mesmo as favelas do Rio. E é muito legal ter o Brasil em um filme no MCU, apesar dos brasileiros desse filme terem um sotaque bem estranho. Mas voltando ao assunto, a cena de perseguição das favelas, ela é uma boa cena de perseguição e lembra a cena de fuga em Velozes e Furiosos 5. Só é uma pena que não tenha gasolina pra falar que família é tudo de bom XD. Mas falando sério, bora para o que importa, a cena da transformação. Véi, quando eu vi a cena em que os olhos do Bruce ficam verdes pela primeira vez, me deu um calafrio na espinha quando criança, e o filme já queria nos avisar que o Hulk queria mandar todo mundo para a casa do órgão genital masculino. E quando o Hulk aparece na escuridão encarando o Bronski com cara de eu vou te pegar depois da saída, é absurdamente soda. E isso tudo porque o Stan Lee bebeu um bolinho do Brasil, e ele ainda se diz ser seu amiguinho XD. Agora vamos pra cena da batalha do Hulk contra os soldados naquela faculdade que me esqueci o nome. Sim, eu vou apenas falar das cenas do Hulk porque iria ser uma canseira de editar a trajetória dele no filme. Agora falando da cena, no momento em que ele quebra e pula naquele vidro e rugindo pros soldados é soda, e ele destruindo e quebrando as coisas é incrivelmente incrível. E quando ele chuta o Blonsky como se fosse os seus Rattersetop. E a cena do Hulk com a Betty na caverna durante a chuva é bonitinha, e é muito melhor que esse monte de bosta aí. E vamos à batalha final. As melhores partes são quando o Hulk usa o carro da polícia como luvas de boxe no Abominável, como se fosse os seus Rattersetop. E a proeza da luta é boa e muito bem feita, muito melhor que esse monte de bosta aí. E a melhor parte é quando ele usa as correntes contra o Blonsky e ainda termina com uma referência ao Hulk cinza. Esse filme é cheio de referência. E o filme ainda termina com o Bruce com olhos verdes, aprendendo a controlar o Hulk, dando a entender que ele podia ser uma ameaça futura pros Vingadores, mas não aconteceu. E pra vocês não acharem que eu babo o ovo desse filme, aí vem os pontos negativos do filme. Os brasileiros desse filme têm um sotaque bem estranho. Falando nos brasileiros, o pior personagem desse filme é esse BR que me esqueci o nome. Ele não tem motivo pra estar no filme além de fazer bullying genérico no Bruce, e apesar do filme ter 13 anos, os efeitos desse filme não envelheceram bem umas horas. É bom e outras fica horrível. E apesar desse Hulk ser mais fiel, ele não tem fator de cura. Se a gente reclama do fator dele de hoje em dia, aqui ele já não tinha. E isso fica mais nítido quando o Abominável perfura o peito dele. O Incrível Hulk é um dos meus filmes favoritos do MCU e infelizmente não é lembrado pelos fãs, mas ele foi usado na série What If episódio 3 e eu torço pra eles terem usado bem o Hulk nesse desenho. Ok, esquece. O Incrível Hulk é um filme que merecia ser reconhecido e esse Hulk deveria ter sido a versão definitiva do personagem, e esse é um dos meus filmes favoritos do universo Marvel. Nota 8,7. Nossas saudades de quando o Hulk tinha jogo solo. Por favor, Insomniac, faça um Marvel's Incrível Hulk, nunca te pedi nada. Os Vingadores, também conhecido como o melhor filme do universo Marvel. E sim, seus bostas, eu acho esse filme melhor que Ultimato e que começa a guerra. De 2012. Bom, por onde eu começo? Esse é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos e é muito melhor que... Ok, vamos com calma. Iremos detalhar mais sobre esse filme em possível vídeo analisando os filmes dos Vingadores, mas iremos apenas focar no Bruce Banner / Hulk.
E por falar no Bruce, vamos falar dele. Bem, apesar de eu falar muito mal do Hulk da Disney, eu confesso que até gosto do Mark Ruffalo nesse filme, apesar de eu preferir o Edward Norton como o Hulk, mas ele em si é um bom Bruce Banner, apesar dele não ter nada a ver com o de Incrível Hulk, mas isso se deve ao fato de inicialmente o Ruffalo iria ser o Bruce Banner em O Incrível Hulk, mas a Marvel quis o Norton por ser mais famoso, mas sinceramente seria melhor se chamassem um ator mais parecido com o Edward Norton como ator do Homem-Formiga, mas sem desmerecer o trabalho do Mark Ruffalo. E a cena dele falando pro pessoal que ele fez uma tentativa de você sabe, para se livrar do Hulk é interessante porque isso lembra um pouco os quadrinhos, já que esse Bruce é mais levado a sério, não é melhor que Edward Norton, mas é coisa que só foi piorando ao decorrer dos filmes. Bem, não tenho muito o que falar dele, então vamos falar da sua contraparte, o Hulk. Bem, vamos começar com o visual. E tipo, eu sei que ele é baseado nos quadrinhos, mas PQP, o visual desse Hulk é uma merda. Ok, eu sei que esse visual é baseado nos quadrinhos, pois é muito parecido, mas é horrível. Tipo, vamos comparar o de 2008 com o de 2012. Você é o diretor, tem por um lado um Hulk bem feito e sombrio que parece um monstro, e pelo outro lado temos um gorila verde com calças com pelos do Tony Ramos. Bem, infelizmente sabemos qual o resultado. Mudar o ator é uma coisa, mas mudar o Hulk é sacanagem. Agora, falando das cenas do Hulk do filme, como a cena dele se transformando, e ela é muito tensa, não é melhor que a transformação do Incrível Hulk, mas é boa. Ok, eu babo demais o ovo do Hulk do Edward Norton, desculpa, não tem como. E sobre a cena do Thor e do Hulk lutando, é bem feita, é incrível, mas não é grande coisa, e não tá no meu top 10 lutas favoritas da Marvel. Bem, eu não tenho muito o que falar, então bora pro próximo. E a cena dele se transformando no Hulk batendo no Leviatã é incrível, bem feita e soda. E quando ele fala, tô sempre com raiva, é um clássico. E na batalha final, quando ele bate no Thor de zoeira, é hilária, mas a melhor cena do Hulk, ou a melhor cena do filme, é quando ele vai no Loki e o bate no chão e fala: Deus fraco. É espetacular e muito engraçado, já que nessa época o Hulk era levado a sério e não tinha cenas de comédia forçadas como esse monte de bosta aí. Bom, isso foi tudo que eu tinha pra falar do Hulk desse filme. Bem, ele é um bom Hulk, o Bruce Banner é bom e o Hulk tem cenas incríveis e não é uma piada. Só o visual que não gostei, e série é muito melhor com o Edward Norton, mas no geral foi ótimo. Nota 8,2. E bom, agora vamos pra fase 2, falar do segundo filme do Incrível Hulk. Não, pera. Homem de Ferro 3. De 2013, e bem, a aparição dele foi no pós-créditos, sendo um terapeuta do Sr. Stark. Mas por que ele só apareceu num pós-créditos num filme do Homem de Ferro? E por que não teve um Incrível Hulk 2? Antigamente a Marvel tava entrando em falência, enquanto a DC tava de boa. Marvel desesperada, Marvel vendendo os direitos dos seus heróis mais famosos, vendendo Homem-Aranha pra Sony, vendendo os X-Men e Quarteto Fantástico pra Fox, e ainda por cima vendeu os direitos do Hulk pra Universal. E os do Namor também. E é por isso que nunca tivemos um Incrível Hulk 2. Então a Marvel faz o Hulk um personagem secundário sem dar um tostão pra Universal. E é por isso que o Verdão não tem mais filme solo até hoje. Eu acho, me pergunto como seria se a Universal tivesse 100% dos direitos do Hulk. Mas era só isso que eu tinha pra falar. Vingadores: A Era de Ultron de 2015. Mais conhecido como o pior filme dos Vingadores do UCM. E bem, vamos para as cenas do filme, como a cena do Hulk e dos Vingadores fazendo a pose no início do filme, que é incrível. Mas não pensem que irei puxar o saco desse filme, como eu fiz com os filmes anteriores, porque tem coisas que me desagradam. Como fucking casal do Hulk e Viúva Negra. Na moral, não entendo quem achou que seria uma boa ideia fazer esses dois formarem um casal. Só não é mais aleatório que um certo casal. Mas sério, esse casal parece vindo de uma fanfic. Na moral, só fizeram isso porque o Hulk tem algo grande entre as pernas e porque a Viúva é bem linda.
Sério, essa é uma das piores ideias que os caras poderiam ter tido, e pensar que tem gente que gosta dessa merda. Ainda bem que nos filmes seguintes isso foi esquecido. Mas vamos logo pra próxima cena do Hulk, porque o filme todo só é focado em cenas ridículas do Bruce e da Natasha. Mas bora pra cena do Hulk lutando com a Hulkbuster, que é incrível e boa. A lá Transformers. Apesar de que o resultado da luta ser meio broxante, e olha que não faço ideia de quem ganharia, porque eu não sou um especialista em quadrinhos. Então quem entender de quadrinhos me corrijam nos comentários. Mas não vale fanboy ficar inventando um monte de coisa para favorecer o seu lado. Eu tô de olho em vocês. E agora para a batalha final. Bom, eu não tenho muito o que falar. A não ser essa cena bizarra do Hulk e Viúva, mas também tem o final em que o Hulk desliga na cara da Natasha porque até ele sabia que eles não dariam certo e nós davam esperança para um filme do Planeta Hulk. Mas não foi bem o que aconteceu. Bom, apesar de eu achar a Era de Ultron o pior dos Vingadores, ele me marcou muito na época que foi lançado em 2015, saudades. Mas indo pro assunto principal, é inegável que houve uma decadência evidente no Hulk, coisa que só foi piorando. Nota 6,7. Saudades do jogo de Lego dos Vingadores. Por favor, Warner Games, volta a lançar jogos baseados em franquias de filmes, por favor. Thor Ragnarok de 2017, mais conhecido como um filme que todo mundo baba ovo, dizendo que é um dos melhores, mas na minha opinião não é grande coisa. De 2017. Bem, esse é conhecido como o melhor filme do Thor, e outros o consideram um dos melhores, mas sinceramente a comédia desse filme é extremamente bizarra, não só bizarra como muito forçada. E esse filme tenta ser uma mistura da HQ do Planeta Hulk com a Thor Ragnarok, mas essa lambança acaba deixando não sendo fiel a nenhum e nem outro. Mas vamos logo falar dos personagens da HQ Planeta Hulk, como o Korg Ben. Apesar dele não ter nada a ver com o dos quadrinhos, eu até gosto dele. Mas o das HQs é infinitamente melhor. E já o Mick. O Mick. O que fizeram com você, cara? E bora falar do Hulk e do seu visual, que teve uma grande melhora em relação ao último, já que ele não tá com mais cara de gorila com testa deformada, mas as suas cenas do filme. Bem. Bom, bora falar da épica luta do Hulk e Thor, que é dita por muitos como uma das melhores. E bem, a luta é sim boa e divertida e cheia de bons momentos, e a melhor parte é quando o Thor usa seus poderes elétricos, mas eu não irei falar do que eu achei do resultado da luta. Porque qualquer coisa que eu falar vai ter uma guerra nos comentários com os 1000 argumentos, dizendo que o Hulk venceria Thor ou Thor venceria o Hulk. E se vier gente querendo fazendo guerra, vai tomar no meio do seu. Bem, agora pras outras cenas, como a dele conversando com o Thor, ou melhor, as que mostram a verdadeira face do Hulk. Sim, eles literalmente transformaram o nosso Golias Esmeralda em uma criança birrenta e chata. Sério isso? Na moral, eles claramente as inspiraram no Hulk dos desenhos infantis. Eu não entendo porque acharam que isso seria uma boa ideia. E ainda tem uma cena em que a Valkyria derruba o Hulk. Na moral, vai tomar no meio do seu. E também tem a cena em que ele se transforma no Bruce, mas isso nem é realmente relevante. Na verdade, nada do que o Hulk e Bruce fazem nesse filme é realmente relevante. Bem, mesmo a luta dele contra o Lobo é interessante, e bem, é apenas isso. Esse filme sem dúvida é uma ofensa à HQ Planeta Hulk, e eu sei que não podiam fazer um filme solo do Planeta Hulk por motivos que já expliquei, mas o resultado disso foi essa merda. E eu odiei o fato de transformarem o Verdão em uma criança birrenta, e isso piora nos próximos filmes. Nota 4,6. Vingadores Guerra Infinita, mais conhecido como o filme que ferrou de vez com a imagem do Hulk, de 2018. Eu nem tenho palavras para descrever, a não ser que essa foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Sério, a luta do filme é extremamente humilhante, e a luta não dura meio minuto, e a derrota me fez chorar de tão ridículo. E o pior é que o Hulk nem aparece mais, a não ser pra agir como um gatinho assustado. Eu te odeio, Disney. Em Supremo, é que você é burro. O Thanos havia usado a joia do poder na luta. Mas os caras da Marvel confirmaram que o Thanos não usou a joia do poder. Ó, que piora tudo.
Mas por que estamos falando do Thanos, que é um guerreiro habilidoso? Eu sei que ele é habilidoso, mas nem parece que ele deu tudo de si. Na luta ele só deu alguns socos nele e acabou. Mas na verdade o Hulk estava no controle do seu corpo por 2 anos, ele já estava cansado de tanto lutar. Mano. Hulk. Cansado de luta. Véi, acho que você não conhece o Hulk, porque ironicamente após os eventos de Planeta Hulk ele volta mais forte, mas nos filmes é o contrário XD. Ai, mas o Thanos nos quadrinhos venceria o Hulk. Olha, eu não sou especialista em quadrinhos, eu até acho que o Thanos realmente ganhou do Hulk nos quadrinhos, mas o problema é que teve um vídeo, se eu não me engano, ele fala que nos quadrinhos o Thanos torceu para que nunca mais se encontrasse com o Hulk. Isso foi meio confuso, mas o que eu tô dizendo é que eu não me incomodo com Thanos ter ganhado. Eu entendo que o filme precisava que ele ganhasse, porque senão o filme acaba ali mesmo XD. O problema é que ele o derrota de uma maneira bem fácil. Seria melhor se ele usasse a joia do poder e desse tudo de si na luta, mas infelizmente o que tivemos foi um Hulk nerfado que fica se escondendo o resto do filme, e muitos teorizam que o Hulk ficou com medo do Thanos, o que não faz sentido porque eles nem se encontram o resto do filme até o final, e se isso for verdade isso piora tudo. No geral a aparição dele foi uma baita decepção, mas pelo menos não tem como piorar, eu acho. Nota 3,8. Vingadores Ultimato. Bom, eu espero que os irmãos Russo tenham aprendido com os erros do último filme e tenham tratado o Hulk com respeito. Não pode ser. Sério, eu não entendo por que fizeram isso com o Hulk, ou pior, o transformaram no Eduardo Costa, e o pior que parece mesmo XD. Em Supremo é que esse é o Professor Hulk, um personagem dos quadrinhos, que é o Hulk com a inteligência do Banner. Pelo visto você não sabe nada de quadrinhos. Eu acho que quem não sabe nada de quadrinhos é você, porque o Professor Hulk dos quadrinhos tem nada a ver com o do filme. Na verdade o do filme nem merece ter o nome professor, tanto no sentido dele ser uma bosta, como ele não ter absolutamente nada a ver com o dos quadrinhos. Na verdade ele se parece muito mais com outro Hulk que irei falar. E vamos falar do Professor Hulk dos quadrinhos, que é indubitavelmente melhor. E se você o conhece bem, dá pra ver que o do filme não tem nada a ver. E vamos começar com a origem de ambos. Como o verdadeiro Professor Hulk, que começa com o Hulk verde e o Hulk cinza brigando dentro da cabeça do Banner pra ver quem toma o controle do Bruce. E no meio da história, nós descobrimos que o Bruce ainda não superou a morte da sua mãe e os abusos que ele sofria do seu pai. E depois de muito tempo e ajuda do Hulk cinza e verde, o Bruce finalmente consegue superar a morte da sua mãe. E no final o Bruce ainda funde a sua mente e as do Hulk verde e cinza, assim criando o verdadeiro Professor Hulk. Ou seja, ele não é um Bruce Banner com o corpo do Hulk, mas sim uma terceira personalidade de Bruce, que aliás é muito melhor que o dos filmes, e ele ainda tem uma fucking metralhadora maior que seu braço. Tem coisa melhor que isso. E vamos ver a versão dos filmes e espero que... me esqueci. Mas em relação à origem, tem um momento no filme em que o, entre aspas, Professor Hulk fala que ficou 16 meses no laboratório Gama, juntando a cabeça e os músculos. Pois é, além dessa origem ser mal explicada e bem merda pra falar a verdade. Mas tem um outro Hulk dos quadrinhos que se assemelha muito mais ao do filme, e ele se chama Smart Hulk, também conhecido como Bill Mantlo. E sim, esse é a verdadeira versão do Hulk de Ultimato, e as semelhanças de ambos os dois é assustador. Mas Supremo, que semelhanças são essas? Bom, vamos começar pela origem, que é mais simples, que começa com o Hulk voltando pra Terra, e quando o Bruce mais precisa do Hulk ele não aparece, e então após semanas no laboratório ele finalmente consegue misturar o seu cérebro com os músculos do Hulk. Espera, isso me parece familiar. Coincidência? Eu acho que não. Oi pessoal, aqui é o Supremo 10.000 usando essa voz de taquara rachada, e eu tô aqui para interferir na edição do vídeo porque eu meio que cometi um erro em relação à origem do Smart Hulk, porque eu cometi uns erros. E em resumo, a origem dele dos quadrinhos, Hulk começa a receber doses narcisas de radiação gama, meio que para acelerar sua transformação. E assim, quando ele foi pro espaço e lutou contra o Mestre das Galáxias, ele recebeu mais desses raios. E depois ele acabou voltando para a Terra através de um raio gama. E quando voltou a ser Bruce Banner, ele acabou tendo todas as memórias do Hulk.
Que era estranho, pois o Bruce nunca tinha as memórias do Hulk. Então o Índigo aparece e tenta devorar Bruce, mas por sorte Sasquatch o salva. E mesmo com todos os seus sentimentos amontoados, ele não conseguia se transformar no Hulk, até que ele descobriu que todas aquelas experiências que ele passou fizessem com que suas células gama ficassem retidas. E assim, pela primeira vez, ele conseguiu se transformar no Hulk por conta própria, assim se originando o Smart Hulk. E sim, eu sei que essa origem é diferente da que eu acabei de contar, mas mesmo assim ela é muito mais semelhante à de Ultimato do que a origem do Professor Hulk dos quadrinhos. Mas enfim, vamos voltar com a edição com a voz do narrador para parar de torturar vocês com a minha voz. E tem outras coisas parecidas, como ele já ter feito a viagem do tempo e ter tido uma deficiência, só que a diferença é que foi na perna. E sobre o que ele faz no filme. Ele não faz muita coisa além de fazer umas merdas e de protagonizar a cena mais vergonhosa pro personagem, que é a cena que o Hulk Banner estrala os dedos pra trazer todo mundo de volta, mas assim como os outros que usaram as joias, ele fica com o braço todo detonado. Mas isso não seria problema para ele, já que o Hulk tem o fator de cura mais poderoso da Marvel. Sem falar que o próprio Smart Hulk nos quadrinhos teve sua pele toda queimada e se regenerou em segundos. Mas tem um pequeno detalhe. O braço dele não volta ao normal. Sim, o Hulk, o personagem que tem o fator de cura mais forte da Marvel, ficou com o braço de Nufap. E isso é um erro porque o próprio Smart Hulk, que não tem um fator de cura tão forte quanto o do Hulk normal, já teve a sua pele queimada, mas se regenerou em segundos. E como se isso não bastasse, ainda tem a batalha final em que o Hulk... Bom, ele faz. Ele na verdade não faz merda nenhuma. Ele é literalmente o único que não tem destaque nenhum na batalha final. Ele nem sequer luta contra o Thanos, algo que nós tanto torcemos para acontecer e não aconteceu. Bom, não tenho mais nada a declarar. Esse filme é uma verdadeira ofensa ao personagem, é um clickbait do verdadeiro Professor Hulk e é o Hulk mais fraco de todos. Nota 1,3. Conclusão. Obviamente a minha conclusão é que o Hulk atual tá uma merda, não só nos filmes como nos desenhos também. É triste ver o que a Marvel e a Disney estão fazendo com o meu segundo personagem favorito da Marvel. E não sabemos ao certo o futuro do nosso Golias Esmeralda. Tá, eu sei que isso se deve ao fato de que a maioria dos direitos do Hulk estão com a Universal. E ela meio que tem um pouco de culpa. O problema é que já se passaram 14 anos desde o último filme solo do Hulk e até hoje eles não chegaram num acordo. E isso também influenciou na maioria dos personagens das histórias do Hulk, como o Hulk Vermelho, que até hoje ele não apareceu no MCU e nunca aparecerá porque infelizmente o ator William Hurt faleceu esse ano. Descanse em paz, William Hurt. E como alguém conhecido no YouTube já disse, você só vai morrer quando o coração do seu último fã parar de bater. Tirando esse clima triste, vamos voltar ao assunto e vamos falar do futuro dele no MCU e da próxima aparição dele na série da She-Hulk. Tá, eu sei que o Bruce já apareceu nos pós-créditos de Shang-Chi, mas a aparição dele é tão qualquer coisa que nem valeu a pena mencionar no vídeo. Então dane-se. Voltando ao assunto, vamos falar da série da She-Hulk, e honestamente eu não tô com muitas expectativas pra essa série, já que a situação atual da Marvel não tá lá uma das melhores. Mas vamos ver no que vai dar. Como o visual que foi vazado há uns meses e eu até achei legalzinho, e eu tenho um pingo de esperança de que She-Hulk possa estrear bem no MCU, mas lembrem-se que o Hulk também estreou bem e aos poucos decaiu. Imaginem se eles futuramente adaptarem aquela She-Hulk bombada e ainda fazerem dela mais poderosa do que o próprio Hulk. Não seria muito legal? Tô pausando mais uma vez só pra deixar claro que quando eu fiz essa parte do vídeo eu ainda não havia lançado o trailer da série da She-Hulk. E sinceramente eu perdi um pouco do meu hype. Que porra é essa? Mas também terá o retorno do Hulk, que por algum motivo ele tá como braço normal, sendo que a Marvel confirmou que aquele ferimento era permanente. Deveras confuso. Enfim, isso foi tudo. E eu espero que nada de pior aconteça com Hulk. Medo. É um sentimento que eu não consigo descrever. Finalmente eu terminei esse vídeo, desgraça. Me desculpem por ter ficado 4 meses sem postar vídeo, mas é muito difícil para um procrastinador editar um vídeo de quase 30 minutos. E o engraçado é que minha intenção era que fossem apenas 8 minutos XD. Mas por favor deixem o like e divulguem esse vídeo porque deu muito trabalho e eu sinto muito por essa pausa. Mas pelo menos é um bom primeiro vídeo do ano mesmo estando quase na metade, kkkk. Bom, agora eu vou descansar um pouquinho.
Pois é, sabia que eu teria que voltar com essa série uma hora ou outra, mas eu não conseguirei fazer isso tudo sozinho. Partiu baixar o Discord. Tchau.